Fala, turma! Regimento Geral da Unesp, estudando corretamente e se preparando para o concurso público da Universidade Estadual Paulista. Olha essa questão. Imagine-se lá no domingo da prova, turma. E é um vídeo imperdível. Você entenderá a importância de o Fábio gravar este vídeo aqui para você, candidata, candidato, a cargos, empregos públicos na Unesp. Assinale a alternativa correta de acordo com o Regimento Geral da Unesp. O Regimento Geral da Unesp é legislação lá no conteúdo programático, juntamente com títulos 1º, 2º, 3º e 8º da Constituição do Brasil. Então precisa estudar. Vai cair na prova. Será cobrado o conhecimento a respeito do regimento, também conhecido como regimento interno, mas o correto é Regimento Geral da Unesp. Alternativas A, B, C, D e E, você sabe, estilo de questão Banca Vunesp na prova objetiva. Isso aqui é uma questão de múltipla escolha, porque há 5 alternativas. Uma apenas é a resposta para a questão. E sobre resposta para a questão, sempre na sua prova, cuidado. Nesta aqui, pedindo o que está correto e, mais que isso, de acordo com o regimento. Então, a alternativa A. Compete ao CEP aprovar a distribuição das disciplinas pelos departamentos nas unidades universitárias, bem como o número de créditos de cada uma, propostos pelas congregações. O que é crédito, Fábio? Está no regimento? Se não está, você não precisa saber. Mas um crédito na Universidade Estadual Paulista equivale a 15 horas. Outra coisa importante, CEP. Na outra alternativa B, você vê CO, são siglas. Você precisa se apropriar das siglas. CEP, Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão. Ou até, mais propriamente, Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão Universitária. CO, Conselho Universitário. Não sei por que é CO. O de universitário? Apenas uma pergunta para relaxar. Mais entendimentos. Unidade universitária. O que é isso na Unesp? Uma unidade universitária é uma faculdade de um campus da Unesp. Ou então, é um instituto de um campus da Unesp. Existe instituto lá em São Paulo, no campus universitário Unesp de São Paulo. Existe faculdade por diversas cidades. Mas não só aquele instituto, outros também há. Mas, por exemplo, a Faculdade de Medicina Veterinária de Araçatuba, unidade universitária da Unesp em que trabalho, entendeu? Então, unidade universitária é uma faculdade ou um instituto. E a unidade universitária está dentro de campus universitário da Unesp. Você não se inscreveu? Você olhou lá o edital. Fala no edital de alguma unidade universitária do Campus Unesp de Araçatuba, ou então Campus Unesp de Dracena. Tá bom? Entendeu? Essa é a diferença entre unidade universitária e campus universitário. Mas não é o foco, o intuito deste vídeo. Neste vídeo aqui, ó, lendo as alternativas, se não tomar o principal cuidado, a pessoa perde ponto, porque deixa de acertar. Veja a alternativa A. Isso que está escrito está no regimento? Se a pergunta for só isso, está no regimento. Mas não está no regimento atualizado que você precisa estudar para o seu concurso público, porque não está no conteúdo programático, Regimento Geral da Unesp. E lá no começo do conteúdo programático, não diz para você, candidata, candidato, estudar o que há de mais atualizado. Porque isso que você vê na alternativa A estava no regimento antigamente, não vale mais. E o que está na B? Perderá o mandato o representante que faltar a 2 sessões consecutivas do Conselho Universitário ou a 4 sessões alternadas por ano de mandato, sem motivo considerado justo pelo Conselho Universitário. Interessante, esta alternativa B, essa redação aqui valia até determinado ano.
porque depois houve uma alteração. Isso aqui que você vê é o artigo 9º do Regimento Geral da Unesp, comecinho, é o segundo artigo com alguma coisa para estudar no regimento. Isso está no regimento? Tá, mas não no regimento que você precisa estudar. Então a pergunta melhor formulada: o que está na alternativa B está valendo? É válido? É vigente? Está em vigor? Está no Regimento Geral da Unesp atualizado? Não está. C, a banca examinadora do concurso para o provimento de cargo de professor assistente. Essa banca vai ser composta de 3 professores indicados pela congregação, devendo um desses professores ser da unidade universitária e 2 professores de fora do campus da Unesp. Uma redação extensa para a pessoa que inicia o estudo no mundo do concurso público, especialmente quando falamos da Unesp e de legislação Unesp, talvez uma redação difícil, intrincada, mas perceba, o que está na C está no Regimento Geral da Unesp atualizado? Sim, Fábio? Não. No atualizado, não. Está no Regimento Geral da Unesp? Estava. Não está mais assim, galera. Veja a alternativa D de dado, pause o vídeo, leia. Reflita. A pessoa que não estudou o Regimento Geral da Unesp, estudou português, matemática, Constituição e se ateve aos conhecimentos específicos. Tudo bem. Ela vê a alternativa D e não faz sentido, ô louco. Para revalidar diploma, precisa de atestado de sanidade física e mental daquela pessoa que vai requerer. E, mais ainda, aquela pessoa candidata ao cargo de professor assistente ou então de professor titular. Aquela pessoa precisa desse documento, atestado de sanidade física e mental, no ato da inscrição desses concursos, seja para o cargo inicial da carreira docente na Unesp, professor assistente, seja para o cargo final na carreira docente da Unesp, professor titular. Poxa vida, galera, pessoas importantes, gabaritadas, estudiosas, vão apresentar atestado de sanidade física e mental? A pessoa tem a certeza, opa, a questão pede a alternativa correta. Eu não tenho certeza da A, da B de bola, da C de casa e da E de escola. Mas a D, eu tenho certeza de que não é. A pessoa vai lá, risca e fica batendo cabeça nas outras alternativas. Turma, galera, esta que não faz sentido para quem não estudou é a resposta da questão. E nós veremos toda a fundamentação. É uma conversa para você tirar aquele ranço sobre legislação, aquele medo do estudo do regimento. Este é o vídeo importante para você. Veja o que está na alternativa E de escola. Inclusive, galera, no meu concurso, em novembro de 2022, olha só quanto tempo. Isso aqui estava lá, quando falava na questão, uma das 40 questões da prova, e era de Regimento Geral da Unesp, falava sobre o calendário escolar, estava isso aqui na alternativa que deveria ser a resposta. Mas já naquela época, isso aqui já não estava valendo mais. Por quê? E já adianto também, verificação de aproveitamento? Não, isso não é mais o que está valendo de acordo com o Regimento Geral da Unesp. Então, quando fala de calendário escolar, é preciso você saber, estudando o regimento, que determinado inciso, ou artigo, ou parágrafo, não importam esses termos, a linha, tal. Importante é o conteúdo do regimento. Isso aqui está no regimento? Estava, não está mais. Foi modificado. E, já vou falar, destinado a quê? Ao exame final. Então, você aprendeu bastante coisa. O que está na A, valeu, mas não vale mais. Na B, isso vigorava. Não é a nova redação que você precisa saber. O que está na C é mais recente ainda, esta alteração. Mas isso aqui já não vale mais, galera. O que vai ser cobrado na sua prova são atualizações. Ou melhor dizendo, o Regimento Geral da Unesp atualizado.
tá bom? E isso valia há pouco tempo. Estou gravando o vídeo em 19 de dezembro de 2025. Salvo engano, até ano passado, não sei, isso não importa para você. E sobre o calendário, porque caiu na minha prova, inclusive a questão foi anulada, porque houve recursos. Estava lá na minha prova como resposta a isso aqui, mas, galera, tempo destinado ao exame final é o que vale hoje em dia, de acordo com o regimento geral. Então veja, algumas pessoas buscando na internet vão encontrar o regimento geral da Unesp, não tomam cuidado de ver. Olha o que está escrito, atualizado até 28 de setembro de 2016. E, para comprovar para você, olha lá, no artigo 14, havia redação no inciso 1º, que fala sobre competências do CEP, além das atribuições fixadas no artigo 24 do Estatuto da Unesp. Compete ainda ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão aprovar a distribuição das disciplinas pelos departamentos nas unidades universitárias, bem como o número de créditos de cada uma propostos pelas congregações. Congregação é o órgão colegiado mais importante dentro de uma unidade universitária, ou seja, cada faculdade da Unesp tem uma congregação, cada instituto da Unesp tem uma congregação, e as faculdades e os institutos são as unidades universitárias da Unesp dentro de campus Unesp, campus universitários da Universidade Estadual Paulista. Então existia, galera, até 2016, o inciso 1º do artigo 14. Veja agora a versão que você precisa estudar, consolidada, o regimento atualizado até 7 de julho. No capítulo 2º, falando do CEP, novamente chama a atenção de vocês. Você olha o regimento lá do começo ao fim, e aí vê, opa, 176 artigos é muita coisa, mas não. Veja, por exemplo, nesse capítulo 2º, não tem nada no artigo 11, no 12, no 13. Agora, o 14 fala das competências do CEP, e você percebe, inciso 1º, suprimido. Por que foi suprimido, Fábio? Não importa, não interessa, não será cobrado na sua prova. Importante é que não existe mais nada aqui. Inciso também não vai cair na sua prova, galera. Inciso 1º do artigo 14 da Unesp. Não é assim, turma. Esqueça incisos, artigo, número do artigo, não é isso. É o conteúdo, é a redação. Então você está estudando o regimento atualizado. Fala de competências do CEP, qual a primeira que você lê? Deliberar sobre os recursos que lhe forem submetidos. E ali seguem mais 3, salvo engano, são 4 competências do CEP dentro do regimento. Porque lá no Estatuto, no artigo 24, existem outras competências do CEP, que você também não precisa estudar. Então veja o que está em tela. Havia aqui algo escrito no inciso 1º do artigo 14. Tudo em destaque na cor azul. Agora veja o regimento atualizado. Tem alguma coisa no inciso 1º? Não. Então esqueça. Não precisa saber. Tem que saber aquilo que está na redação final da versão consolidada do Regimento Geral da Unesp. Vamos seguir nesse pensamento. Veja artigo 9º do regimento. Está no regimento? Olha lá. Conselho Universitário, 2 sessões, 4 alternadas. Mas, galera, que nem eu falei para vocês, na versão até 2016, esta era a redação do artigo 9º. Como é que é agora? Leia comigo. O mandato de representação de titular e suplente nos órgãos colegiados centrais não citou o CO, não citou o Conselho Universitário. Esse mandato será extinto no caso de falta de ambos os representantes, tanto titular quanto suplente, em 2 sessões consecutivas ou em 4 sessões alternadas por ano de mandato. Percebeu a diferença entre o que você está lendo agora e é o que vale na Unesp, de acordo com o Regimento Geral da Unesp, com o que você vê do regimento antigo? Olha aqui, falava de conselho universitário, citou 2 vezes o conselho universitário na redação antiga desse artigo 9º, mas a redação que vale é essa, em destaque. Leia, releia, assim você não cai em pegadinha. Isso aqui, ó, tá no Regimento Geral da Unesp? Não está mais. Regimento atualizado? Não. Isso aqui, vou colocar na cor vermelha. Também não está no Regimento Geral da Unesp, versão atual.
E isso aqui, Fábio, na C que você falou que recentemente foi atualizado. Vamos lá. Fundamentação, embasamento. Ali, porque era o regimento que vigorava. Quando diz atualizado até 16, quer dizer que ele foi vigorando. 17, 18, 19, 20. Mas aí houve um regimento geral da Unesp atualizado até 2024. E aí, isso aqui foi modificado. O que você lê em tela era o que valia. E que está lá na alternativa C de casa. Por isso não é a resposta da questão, porque a questão fala: assinale a alternativa correta de acordo com o regimento geral da Unesp. E está subentendido o regimento geral da Unesp mais atualizado possível. Isso valia, agora não vale mais. O que vale? De novo, regimento atualizado. Olha aqui, a banca examinadora será composta de 3 professores indicados pela congregação ou pelo conselho diretor, podendo um dos professores, no máximo, pertencer à unidade. Veja o que está na alternativa. Composta de 3 professores indicados pela congregação, não falou conselho diretor. Devendo um deles ser da unidade e 2 de fora do campus? Não, galera. Devendo um dos professores, no máximo, pertencer à unidade universitária. Leia o que está em tela, é o que vale. Olha aqui, estamos estudando o regimento atualizado até 7 de julho de 2025. A realização do concurso para o provimento de cargo de professor assistente vai obedecer a algumas normas. Primeira norma, a banca examinadora desse concurso será composta de 3 docentes que vão ser indicados pela congregação ou então vão ser indicados pelo conselho diretor, podendo um dos 3 professores, no máximo, pertencer àquela unidade universitária, que é uma faculdade ou instituto. Entendeu o porquê de a alternativa C de casa não ser resposta da questão? A questão pede aquilo que está correto. Vamos lá, então. Cor vermelha. Agora, E de escola. Falei bastante porque caiu no meu concurso. Aqui, ó, verificação de aproveitamento. Vou colocar em negrito. Leia o que está na alternativa E. Veja o que vale agora. Olha aqui. Pelo menos 200 dias letivos anuais ou 100 dias letivos semestrais, excluído o tempo destinado ao exame final na versão consolidada, novinha em folha do Regimento Geral da Unesp. Olha só, galera, o que dizia o Regimento Geral da Unesp, mais antigo ainda. Sim, era uma versão atualizada até 2012, lá na seção 4ª, que fala do calendário escolar, e aí o artigo 94 declara: o calendário deverá prever datas de início e término das épocas de matrícula, de recebimento de pedidos, de trancamento de matrícula e de transferências de alunos. Beleza, tá ok. Dias de suspensão das atividades escolares, legal. Outras exigências, bacana. Agora, inciso 1º, pelo menos 200 dias letivos anuais. Ótimo. 100 dias letivos semestrais. Tá tudo certo. Agora perceba, excluído o tempo destinado à verificação de aproveitamento. Isso no Regimento Geral da Unesp, que vigorava a partir de 2012. E aí foi 2012, 13, 14, 15, veio aquela versão de 2016 e naquela versão já não existia mais essa, digamos, expressão verificação de aproveitamento. E já lá desde 2016, o que está escrito no regimento é tempo destinado ao exame final. Então assim você entendeu. Primeira coisa sobre esse vídeo aqui, a importância do estudo de legislação atualizada. Você precisa estudar o Regimento Geral da Unesp certo, correto. Na descrição deste vídeo, deixo o link para você clicar, acessar diretamente o Regimento Geral da Unesp mais atualizado possível. Percebeu o destaque aqui, ó, tempo destinado à verificação de aproveitamento? Não, isso valia desde 2012, ou talvez antes, até 2016. Lá em 2016, isso aqui foi substituído por exame final. Então, só essa expressão deixou tudo errado na alternativa E de escola. E, de fato e de direito,
a resposta para esta questão do vídeo, D de dado. E por que está certo, Fábio? Vamos ver juntos? Observe, no regimento, fala de concursos para professor assistente, cargo inicial, professor titular, cargo final, cargos da carreira docente na Unesp. Esses concursos são regulamentados pelo CEP, Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão. Legal, é importante saber isso também. Aí o artigo 105 diz que, no ato de inscrição dos concursos de que trata o artigo anterior, qual é o artigo anterior? É o 104, estamos lendo o 105. E concursos do quê? Professor assistente e professor titular. Então vamos ler. No ato de inscrição nos concursos de professor assistente e de professor titular, o candidato vai apresentar atestado de sanidade física e mental. Olha só, contraintuitivo, a pessoa não acredita numa coisa dessa. Que absurdo! Mas está no regimento. Tá entendendo? Por isso que é importante estudar o regimento. Senão a pessoa fala, eu acerto por intuição, por vivência. Nossa, conheço bastante coisa da vida. Tá bom, mas você sabia sobre isso também? Que quando a pessoa vai requerer revalidar o seu diploma, ela vai pedir essa revalidação ao reitor da Unesp, por exemplo, entre outras universidades. Mas no caso do reitor da Unesp, esse requerimento dirigido a ele precisa estar instruído. Precisam estar esses documentos juntamente do requerimento. Prova de identidade, diploma histórico escolar, comprovante de pagamento da taxa de revalidação. Poxa vida, todo mundo entende que sim. Mas, além disso, atestado de sanidade física e mental. E por que eu trouxe também esse tema neste vídeo? Porque sobre revalidação de diplomas já caiu em prova anterior. E muita gente marcou como errada a necessidade do atestado de sanidade física e mental. Achava uma loucura. Loucura é não saber que isso está no regimento. Assim como os concursos de professor assistente, professor titular e sobre documentos que o candidato precisa apresentar. Também esse tal de atestado de sanidade física e mental. Além de prova de que é brasileiro, atestado de idoneidade moral, prova de quitação com o serviço militar para candidatos do sexo masculino, título de eleitor e memorial circunstanciado das atividades. Turma, galera, isso aqui já caiu em prova anterior. Você acertaria? Está estudando o regimento? Inclusive aqui no canal, veja nos cards. Existe a audioleitura do Regimento Geral da Unesp, esta versão consolidada, né? Regimento Geral da Unesp, atualizado até 7 de julho de 2025. E é o regimento que vai ser cobrado na sua prova, tá nos cards. Você clica e vai ouvir o Regimento Geral da Unesp enquanto você realiza outros afazeres, né? E vive e segue vivendo a sua vida. Tá ok? Tá ok? Gostou? Legal? Que tal? Deixa um like? Muito obrigado. Já se inscreveu no canal? Assim você não perde mais vídeos sobre essa legislação que vai ser cobrada lá na prova objetiva do concurso público da Unesp. Gostou? Muito bom. Isso! Concurso público da Unesp. Você rumo à aprovação.